A gente vai no castelo? Vamos. Vamos no castelo. Subir andando até lá. Misturando tudo, incrível. Uhul! Sou marinheiro Popeye. Olha isso. Fala, galera! No vídeo de hoje a gente tá começando bem cedo, agora acabou de fazer 6 da manhã. E nós vamos visitar o Lake Bled, que é um dos pontos turísticos, acho que os mais conhecidos da Eslovênia. A gente tá bem ansioso. Acho que foi um dos principais motivos da gente querer vir aqui pra Ljubljana. Tem várias opções para ir para o Lake Bled, tem ônibus, tem o trem. A gente tentou comprar o ônibus porque ele para mais perto do lago, mas estava cheio, só tinha ônibus para as 11 da manhã. E acabamos de sair da estação de trem e logo na frente já é a estação de ônibus. E a gente já queria resolver a passagem para o Lake Bled, que é onde a gente vai amanhã. Só que o primeiro ônibus para amanhã era só às 11 da manhã e a gente queria pegar o primeiro que tivesse, tipo 5 da manhã, assim. Então aí a gente voltou para a estação de trem e tentou comprar o trem que vai para lá e a gente conseguiu 6,50. Uma coisa que a gente achou bem legal é que na estação de trem tem vários totens que dá pra você olhar os horários, os preços. E a gente conseguiu comprar o nosso bilhete lá nesse totem que tá aqui fora mesmo. E custou 5,10 €. E como a gente queria chegar lá o mais cedo possível, bora de trem mesmo. E a gente gosta de andar de trem também. Então bora. Dizem que a vista de trem é muito bonita. Bora lá. E o tempo hoje tá bem nublado. Então a previsão é de chuva. Espero que a gente não se molhe muito. Era entre hoje que a chance de chuva era de uns 50% e amanhã que é 100%. Então a gente resolveu ir hoje. Mas também eu acho que esse lugar pra onde a gente tá indo é daqueles que é bonito de qualquer jeito. Qualquer situação que você pegar ele vai ser legal. E a gente acabou de descer do trem na estação de Lake Bled, e essa aqui é a estação. E agora a gente tá vendo como faz para chegar lá no Lake Bled mesmo, porque a estação de trem fica a uns 5 km do lago. Essa era a grande diferença entre pegar o busão e pegar o trem, porque o ônibus para lá perto já. E o trem tem que fazer mais essa segunda etapa. Tem uma tabela de horários ali, que tá falando Bled, Lake, aí a gente vai, o próximo busão que passar a gente vai perguntar. E o busãozinho apareceu exatamente 8h10, pontualíssimo. A gente fez o básico, perguntou ali se... Tava escrito Bled, mas a gente parou e perguntou se vai pro lago mesmo e tal. Tava o mesmo preço que a gente viu na internet, tipo 2 anos atrás, a gente pagou 1,30 € cada um. E vamos ver se a gente consegue chegar no lago. E acabamos de descer do ônibus, a gente parou aqui no ponto de ônibus de Bled, que é provavelmente onde a gente vai pegar o ônibus para voltar para Ljubljana. E foi rapidinho, acho que foi uns 10 minutinhos de ônibus. A gente desceu 2 pontos depois, da onde a gente pegou ele ali na estação de trem. Ele para uma estação antes, que é a Yunus, e a gente desceu na próxima, que é a Bled. Tem alguns prédios mais modernos assim, mas no geral é tudo... Tô vendo o castelo. Vai lá no castelo. A gente vai no castelo? Vamos. Vamos no castelo. Subir andando até lá. E agora a gente precisa de café. E tem uma sobremesa que é bem famosa daqui do Lake Bled, que eu não vou saber falar o nome, mas a tradução é cream cake. Então a gente vai experimentar de um lugar que falaram que é o melhor. Será? Vamos ter que experimentar vários. E acabamos de pedir o nosso cream cake. Pedimos 2 cafés junto. E parece diferente do que a gente comeu em Zagreb, mas vamos ver. Ele é bem... Parece que é meio um creme, a casquinha é bem crocante na parte de cima e na parte de baixo. E talvez um pudinzinho, essa parte amarelinha, não sei. Não é muito doce. Essa partinha de baixo parece meio que
É um creme meio pudim. O chantilly tá incrível. E o folhado tá bem crocante. Muito bom. Misturando tudo, incrível. Foi 8 euros. O bolo e os 2 cafés. Olha isso daqui. Parece que a gente tá dentro de uma pintura, de uma foto. Nossa senhora. Isso, não acreditava que um lugar desse existia. Eu nem sabia que isso existia uma semana atrás. Já a água é muito cristalina. Dá pra ver todas as alguinhas embaixo. Parece que tá fora da água mesmo. Incrível, sem palavras pra Caraca. descrever um lugar desse. Gente do céu. E uma coisa que a gente percebeu, principalmente no trem, entre Zagreb e Ljubljana e Ljubljana aqui, que tem várias dessas igrejas são desse estilo que é alto e pontudinho. E era incrível que cada vilarejinho tinha uma dessa e era super destacante, assim. E essa daqui do Lake Bled é incrível. E uma das atividades principais que tem pra fazer aqui no lago é andar de paddleboard ou de barquinho. Tem um ali. A gente ouviu falar de caiaque também, mas não vi nenhum até agora. A ideia é pegar o barquinho daqui até a ilha lá no meio pra conhecer a igreja e o que tiver lá dentro. Que da hora! É isso aí, vamos ver. Tô no barco. Estamos no barco, Caraca, remando. Será que eu remo bem? A gente queria passar aquele casal que saiu antes da gente. E estamos ganhando. Uhul! Sou o marinheiro Popeye. E a gente começou no trem falando que tava tempo de chuva, mas olha esse sol, o dia abriu, tá maravilhoso, o dia perfeito. Tem uma nuvem no céu. Não como ficar melhor não. O Lake Bled, esse lago aqui, ele é glacial, então no inverno ele congela completamente. Então dá pra imaginar esse lugar aqui como pista de patinação. O barco tá preso? Acho que sim. E chegamos na parte da igreja. Depois de 20 minutos dando aquela pedalada, chegamos aqui na ilha que fica no centro. E essa igreja é conhecida também por ter vários casamentos. E uma das tradições é que pro casamento dura mais, o noivo tem que carregar a noiva por todos esses 99 degraus. Um outro ponto também sobre essa igreja é que ela tem um sino que a galera chama de sino dos desejos. Então, se você for lá e tocar o seu sino, seu desejo vai ser realizado. Então, não sei se é isso, mas tem muita gente tocando o sino o tempo todo aqui. Não é a cada hora. Não é a cada hora, nem a cada meia hora. A cada 10 segundos vai alguém dar uma badalada ali. E a gente tava querendo entrar pra fazer o nosso desejo, afinal de contas já viemos até aqui, mas é 12 euros por pessoa pra entrar na igreja. Então, acho que por isso um desejo por 12 euros parece bom. E no geral a ilha é bem pequenininha, então dá pra você só ir um dos lados da vida da torre da igreja. Tem um restaurantezinho aqui com sorvete e os degrauzinhos, então é coisa de 10, 15 minutos, você consegue andar na ilha toda. Agora é a vez da Bia ir dirigindo nosso barquinho. Isso. Nossa, é difícil mesmo. E a gente acabou de chegar do passeio de barquinho. A ilha em si, acho que não tem muita coisa pra fazer. E a gente ficou meio surpreso que a única coisa que tem pra fazer lá é a igreja, ela custa 12 euros. E a gente não entrou. Então, mas eu achei que valeu super a pena o passeio porque foi muito divertido ir remando até lá. Acho que não é uma coisa que a gente costuma fazer sempre. A gente só tinha brincado de caiaque uma vez, mas foi muito legal. Mas daqui até a ilha foi mais ou menos 15 minutos e 1 hora de barquinho custou 25 euros. Meio caro, mas é uma experiência pra ter aqui no Lake Bled. Sim, acho que vale a pena.
E aqui no Lake Bled é de graça para nadar, mas não é todas as partes do lago que se pode fazer mergulho. Tem algumas partes que são praia, outras são pier, e esse aqui é um deles. Inclusive nesse que é um pier, tem alguns caiaques saindo daqui, então esse serviço de aluguel de caiaque, barco ou o próprio paddleboard tem vários pontos aqui do lago. E parece que domingo é dia de praia. Hoje é sábado. Sim, verdade. Parece que sábado é dia de praia por aqui. Então Nossa, tá lotado. Tem muita gente aqui na água, na grama, tomando sol. Mas é legal de ver a galera aproveitando muito. Tem que aproveitar o verão, porque nem a gente falou, congela. E depois da gente descansar um pouco no parque, bora subir lá no castelo. Vamos ver se a subida não é muito grande. A gente dá no mapa você tá falando que é 15 minutos andando. Bora lá. Subidinha pesada, hein? Chegamos. 15 minutos. Durou só 15 minutos mesmo, mas era 15 minutos por escada. Por escada. Mas se você não tiver a fim de subir a escada, tem como pegar um funicular que já chega aqui em cima e chega carro, ônibus, etc. Então é só mais um caminho mesmo. É bem acessível a trilha aqui, mas se você quiser subir da maneira mais rápida, talvez, sem pagar nada, é andando. A gente acabou de entrar no castelo, custa 15 euros para cada um aqui. É meio carinho, mas a gente já tinha subido até aqui e na verdade a gente achava que pelo menos o pátio do castelo era liberado só para entrar lá que precisava pagar, mas não, até logo ali na porta já precisa pagar. Então, bora conhecer o castelo. Mano, olha isso. Incrível, a cor do lago. É muito legal agora ver todos os caiaques, os barquinhos passando ali. Acho que só pela vista já vale muito a pena vir aqui. E tem outras opções para conseguir ver o lago de cima, mas são trilhas. Então tem como subir, se eu não me engano, nesse morro aqui e naquele. E aí a gente deixa o nome das trilhas aqui na descrição, quem quiser se aventurar. Mas acho que pra gente subir aqui no castelo valeu muito a pena. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Acho que com certeza Lake Bled superou totalmente nossas expectativas. Eu vim preparado para ver coisa bonita, mas não esperava tanto. Nossa, surreal. E com certeza entrou no nosso top 3 de lugares mais bonitos do mundo. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comenta aqui embaixo, conta pra gente o que você achou e não deixe de se inscrever no canal. E o próximo vídeo ainda tem muito mais coisa aqui sobre Ljubljana na Eslovênia. Tchau! Tchau! Aqui é Bidog do futuro. A gente acabou de comprar nosso ônibus de volta pra Ljubljana e a gente pagou 1,60 por pessoa. Achei que pegar o trem por 5 euros estava barato, mas o busão é 1,60, ou seja, muito barato. Isso explica porque estava bem esgotado quando a gente tentou comprar. Sim. Nossa, tô em choque. Bled Ljubljana, é isso. É isso. Ou a gente vai pra alguma outra cidade. Se for, a gente vai gravar vídeo lá pra vocês. É uma chuva artificial. As ruas aqui são cheias de cafés, restaurantes, lojas. E com certeza a minha maquininha dessas preferidas é essa que vende queijos e iogurtes. Era pra gente estar naquele funicular, mas acho que a gente perdeu a entrada. E pedimos um prato que chama Farmer's Market, que são várias salsichas que são tradicionais daqui,